bom, obrigado. Bom dia, mais uma vez. Hoje vamos trabalhar já o último tema que vai entrar na prova. Mas para isso, primeiramente, vamos lembrar algumas definições antes de começar nosso tema de hoje. Primeiro, vamos a lembrar quando uma função f é crescente. Então, uma função f é crescente se dados x1, x2 pontos quaisquer tais que x1 é menor ou igual que x2, então f de x1 é menor ou igual que f de x2. Graficamente, vocês podem ver isso como uma função que vai sempre para cá, andando para cima. Pode ser assim, pode ser... Quando você olha a função de esquerda para direita, ela vai subindo no gráfico. Pode ser assim. E agora? F é decrescente se dados x1 e x2 tais que x1 é menor ou igual que x2. Isso implica que f de x2 é menor ou igual que f de x1. Se vocês notam isso no gráfico, é olhar que se você vê o gráfico de esquerda para a direita, a função vai decaindo. Faz algo assim. Assim. Ou linearmente. Pode ser. Só que quando você vai de esquerda para a direita, o gráfico está caindo. Compreenderam? Bom, agora, mas para a gente não ter que fazer todas essas coisas, podemos usar uma ferramenta muito boa, que é usar a derivada. Aguarde um momento. Que diz, se a derivada em um ponto, num intervalo, é positiva, então a função é crescente. Se a derivada for negativa, então ela é decrescente. Vamos aplicar isso com um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a x³ menos 3x2 mais 9. Deixa um momento. Não, 9 não. Aguarda um momento. 3. Sim, esse. Bom, desculpa. Então, vamos derivar a função primeiro. Você deriva a sua função e toma o seguinte. A derivada seria 3x ao quadrado menos 6x
más 9. ¿Concordan? No. Agora, vamos a procurar os pontos críticos, certo? Para saber onde ele é zero. Então, temos 3x quadrada menos 6x mais 9 igual a 0. Se nós dividimos toda a equação por 3, vamos a ter que isso é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Agora, vamos desculpar uma coisa aqui. Como eu não quero trabalhar com raízes, vou colocar aqui menos já. Somente mudou o sinal. Igual a 0. Então, vamos agora fatorizar isso, seria x menos 3, x mais 1, igual a 0. Se vocês se dão conta, 3 por 1 dá menos 3, e menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, temos que nossos pontos críticos seriam x igual a 3 e x igual a menos 1. ¿Están de acuerdo comigo o alguno tem uma dúvida? Tá bom. Agora, vamos a construir os intervalos onde a função é crescente e onde é decrescente. E a forma de construir ele é bem fácil. Você começa em menos infinito e acaba no número mais pequeno que tem desses dois. Como o número mais pequeno que tem ali é menos 1, vai de menos infinito até menos 1. O próximo intervalo vai de menos 1 hasta o próximo número, seria 3. E daí seria de 3 até o próximo número. Mas como já não temos mais números, iria de 3 até infinito. Entenderam essa parte? Tá bom, mano. Não tem problema. Vamos a ver. Estes daqui são os pontos críticos. Certo? Temos os pontos críticos. Agora, na hora de nós construir os intervalos onde a função cresce e onde a função decresce, o que fazemos? Começamos sempre em menos infinito. Então, ele vai de menos infinito até o número mais pequeno dos dois que você tem, dos que você vai ter. Você pode ter até 4 números. Você aqui tem 2. O menor deles 2 é menos 1. Então, vai de menos infinito até menos 1. Aí para o primeiro intervalo. Vamos para o segundo. Onde acabou o primeiro, começa o segundo. É dizer, é menos 1. Vai de menos 1 até o próximo ponto crítico. Como você somente tem 2 pontos críticos nesse caso, então vai de menos 1 até 3. Aí fecha esse intervalo. E vamos para o próximo intervalo. Seria de 3 até, como já não temos mais pontos críticos, até mais infinito. Compreendeu? Tá bom. Agora, mas já temos de nada. Já temos os intervalos. Porém, ainda não sabemos se a função cresce ou decresce. Então, o que fazemos nós? Primeiro, temos que lembrar quem é nossa derivada. Hay que tener presente, la derivada es f' de x igual 3x cuadrada menos 6x menos 9. Esa es nuestra función derivada. Vamos a pegar un valor que esté entre menos infinito y menos 1. Escribamos el cual pegamos. Tenemos infinitos valores. ¿Cuál podemos usar?
Vocês me dicen y yo paso con ese valor. Exatamente, o menos 2, que é o mais perto e inteiro. Então, f' de menos 2, parece uma Z. De menos 2 é igual. A 3 por 4, porque menos 2 a 2 é 4. Vamos dividir 2 a 2. Menos 6 por menos 2, menos 9. Eso es igual a 12 más 12 menos 9, y eso da igual a 15. Como 15 es positivo, o sea, es mayor do que 0, você pode afirmar que ela cresce, en símbolo es así, o en palabras. Nesse intervalo, a função é crescente. Entenderam isso? Bom, o seguinte intervalo, menos 1, 3, um valor que esté entre menos 1 e 3. 0, certo? Exatamente. A gente sempre vai procurar usar os valores mais fáceis para usar. Vamos a procurar f' de 0, seria 3 por 0 a 2, menos 6 por 0, menos 9, isso dá menos 9. Ele é negativo. Como ele é negativo, que podemos dizer? Que ela vai para baixo. É dizer, de crescente. E no próximo intervalo, um valor entre 3 e infinito seria qual? 4, certo? Eso sería 3 por 4 a 2, menos 6 por 4, menos 9. 4 a 2, 16, por 3, 48. 6 por 4, 24, menos 9. Vocês se podem dar conta nessa suma que o resultado vai ser um número que é maior do que 0, certo? Como ele é maior do que 0, então nossa função cresce, é crescente. Se vocês quiserem fazer um esboço da gráfica, vocês fazem o seguinte, só uma ideia. A gráfica que vou fazer não é a gráfica dessa função. Você ubica os pontos onde aconteceu essa coisa. Os pontos foram menos 1 e 3. Vamos supor, esto es una suposición, no voy a hacer aquí a conta, você calcula. Vamos a suponer que F1 está por aquí. Disculpe un momento. F1, F de menos 1 sería igual a menos 1, menos 3, más 9, ya 5, está positivo, está bien. Entonces está por aquí. A imagen de 1. A imagem de 3 seria 27 menos 18, está abaixo. Está por aqui. Então, vocês que fazem para tentar esboçar a gráfica? Vocês sabem que antes de menos 1, a função cresce. Então, ela vai fazendo algo assim. Como falei, de esquerda para a direita, ela vai crescendo. Ao que chega a 1, ela começa a decrescer. E depois que chega a 3, ela volta e começa a crescer. Então, a gráfica dessa função é mais ou menos desse estilo.
¿Entenderon? Da propia función. La derivada es distinta. Bom, mas, como falei, esse não é propriamente o gráfico dessa função. É somente uma ideia do gráfico dessa função. Então, se vocês notarem aqui, vocês que poderiam dizer desse ponto? Esse ponto é o máximo, certo? Por que é o máximo? Porque quando você olha ele pela esquerda, é o valor maior. E pela direita desse ponto é maior. Né? Então, esse valor que temos aqui seria o máximo e esse que temos aqui seria o mínimo. Então, fazendo essa análise do gráfico, a gente vai ter o seguinte teorema, que diz que se temos um ponto crítico de uma função, onde a sinal de n mudar de negativo para positivo, então essa função tem um máximo nesse ponto. Se a sinal mudar de negativo para positivo, então é um mínimo. O que significa isso? Com a derivada, olhem aqui, ela mudou entre menos 1, nesse caso daqui, ela mudou a esquerda de menos 1 de positivo para negativo. Como mudou de positivo para negativo, é o máximo. A outra mudou de negativo para positivo. Então, ele é o mínimo. Entenderam? Bom, mas o que acontece quando ela não mudar de sinal? Se ela não muda de sinal, é porque ela, nesse ponto, não tem nem máximo nem mínimo. Porque isso pode acontecer também. Que você tenha um ponto, então vamos fazer aqui um exemplinho outra vez. Deixem, eu vou procurar aqui o livro. Para fazer uns exemplos desses. Momento. Aqui está cálculo. Aqui. Olhem essa função. F de x igual x a 3 menos 12x mais 1. Então, nessa função, o que vamos fazer? Vamos calcular os máximos e os mínimos. E vamos usar a técnica que foi dada aqui já, que é calcular os intervalos de crescimento e de decrescimento. Primeiramente, vamos derivar essa função.
a su derivada f' de x es igual a 3x cuadrada menos 12. Vamos ahora a igualar a 0. Sería 3x cuadrada menos 12 igual a 0. Entonces, x cuadrada menos 4 es igual a 0. Luego, x menos 2, x más 2 es igual a 0. Y por tanto, x es igual a 2 y x es igual. Entonces, tenemos ya que los puntos críticos de esa función son 2 y menos 2. ¿Hasta ahí comprendieron? Tá bom. Agora vamos construir os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Qual seria o primeiro intervalo? Exatamente. O primeiro intervalo seria menos infinito, vírgula, menos 2. E vamos, então, para não construir, vamos a pegar o primeiro valor. Qual valor pegamos aí? O mais natural para pegar seria menos 3, certo? Então seria f' em menos 3 es igual a qué? Sería 3 por menos 3 a 2 menos 12, eso es igual a 27, menos 12, eso da 15, que es positivo, y la función es creciente. ¿Entendieron? Ahora, ¿cuál es el próximo intervalo? Exactamente. Menos 2,2. ¿Qué valor vamos a pegar ahí? O más bonito de todo, 0. Exactamente, que es más fácil. Si nós pegarmos 0, sería 3 por 0 a 2 menos 12 es igual a menos 12. Y eso sería que negativo. Como él es negativo, você tem o seguinte, ela é decrescente. ¿Y cuál sería el último intervalo? 2 infinito. Exactamente, Giovanni. ¿Y ahí qué valor vamos a pegar? Vamos a pegar por 3. Então, f' em 3 es igual a 3 por 3 a 2 menos 12. Eso es igual a 27 menos 12. Eso es igual a 15. Es positivo y entonces es crescente. Agora, já temos os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Então, vocês vão agora a se ubicar em cada um desses pontos críticos. Primeiro, vamos nos ubicar em x igual a menos 2. Menos 2 e menos 2. Se vocês notam os intervalos, esses tem que levar de um positivo para um negativo. O que significa isso? Que esse ponto crítico, aí tem um máximo. Entonces, você diz f tem máximo em x igual a menos 2. Porque va de um positivo para um negativo. Agora, o seguinte ponto crítico, que seria 2, você diz f tem mínimo em x igual a 2. ¿Por quê? Porque ela vai de um negativo para um positivo.
¿Comprenderon? Bom, agora, qual vocês acham que é o valor máximo? Tá bem, Maria Eduarda, eu repito, não tem problema não. Então, o que seria? Já que temos, você compreendeu essa parte onde a função cresce e decresce? Bom, agora, já depois de que você tem essa análise de crescimento e decrescimento, você pode dizer quando uma função cresce e quando decresce. Perdão, quando é máximo e quando é mínimo. Como faz isso? Você sabe que nós estamos associando crescimento com sinal positivo, é dizer, isso que temos aqui. E decrescimento com sinal negativo. Então, nota que o seu ponto é x igual a menos 2, que é esse que temos aqui. Então, antes dele é positivo e depois dele é negativo, significa que f tem um máximo nesse valor. No valor x igual a menos 2 tem um máximo. Agora, quem é esse máximo? Bom, esse máximo é você pegar f e avaliar em 2. F avaliado em 2 seria igual a quem? A 2 ao cubo, perdão, menos 2 ao cubo, menos 12 por menos 2, mais 1. E vou a creer em você, Ian, e isso é igual a 33. Então, o valor máximo é 33, onde se alcança em x igual a menos 2. São duas coisas distintas. Certo? Você compreendeu, Maria? Bom, e agora para o mínimo, é o mesmo. Como você vai agora estudar o valor, desculpe, vamos mudar da cor aqui, vai estudar agora a esquerda, não, amarelo não. Agora vamos estudar el 2 e esse. Então, a esquerda de 2 é negativo, a direita de 2 é positivo. Como ela vai de menos para mais, então ela é mínimo. Ou seja, a função alcança um mínimo nesse ponto. A pergunta agora seria, qual é o mínimo esse? Então você toma f, lo avalia em 2, isso seria 2 a 3. Aqui me equivoquei, este é menos 2. Peraí, Ian. Você se fez a conta bem? Acho que não é 33. Lembre que é menos 2 a 3 é menos 8. Menos 8 más 24 más 1. No, ya es menos 2. Lembre-se que el número negativo es menos 2. O punto crítico. Entonces sería 25 menos 8. No, tranquilo. E 17. Então, agora eu vou dizer uma coisa. Você tem que ter muito cuidado nesse caso, porque a sua prova é uma prova que é, como se chama? É de escolha. Se você errar o valor, já você vai perder o ponto todo. Por exemplo, quando você faz uma prova escrita, diretamente, a gente como professor, avalia o procedimento, o processo que você usa para contar coisas. Mas como já a prova não pode, a gente não pode avaliar isso, então precisamos de uma resposta certinha. Então tem que ter cuidado com isso. Somente que você tem pendente de que assinar essas coisas ajudam muito nesse caso. Bom, e f de 2 seria 2 a 3
menos 12 por 2 mais 1. Isso seria igual a 8 menos 24 mais 1. Y eso es igual. 24 negativo más 9 dá 15. Menos 15. Então, o valor máximo dessa função, não, o máximo relativo, obviamente, é 17 e o mínimo relativo é menos 15. Onde é menos 2, Teresa? Não, aqui é 2. Porque lembre que estou usando esse valor daqui. Menos 2 acima, sim, porque é onde vai ter o máximo. Aí. Tranquilo, não tem problema não. Então, essa é uma forma de você saber se um valor é máximo ou é mínimo. Somente calculando a derivada e avaliando a esquerda e a direita desse valor. Mas lembrem que sempre temos que precisar ter um ponto crítico. Para fazer todo este análisis, a gente precisa de ter os pontos críticos. A próxima coisa que vamos ver tem que ver com a concavidade de uma função. Como diz a definição, se o gráfico da função sempre vai estar acima das suas tangentes, então a função é chamada côncava para cima. Se, pelo contrário, ela vai estar abaixo das suas pendentes, então o gráfico é chamado côncavo para baixo. O que quer dizer isso? Aqui na gráfica você pode olhar que a função sempre ela está curvada para cima e na outra está como curvada para baixo. Exemplos dessas funções são, por exemplo, olhem o seguinte. Nós, aqui eu tenho, acho que tem, não, esse. Aprendi a fazer a linha. Pelo menos sai reta. Tá, então agora, vamos fazer primeiro um gráfico de uma função que seja côncava para cima. Uma função é côncava para cima, por exemplo, a função exponencial. A função exponencial faz o seguinte. Se vocês notam, ela está curvada para cima sempre. Então, essa função é côncava para acima. Agora, uma função que seja côncava para baixo, a inversa da exponencial, é dizer, a logarítmica. A logarítmica tem a seguinte forma gráfica. Se vocês notam, esse gráfico está curvado mais hacia baixo.
Então, a gente sempre acharia, será que tem funções que sejam côncavas para cima e para baixo numa parte desse gráfico? Isso acontece. E isso acontece, por exemplo, na função cúbica, que é uma função contínua em todo o eje. Por exemplo, essa função que faz? Ela faz algo assim. Ela vem por aqui abaixo e quando chega a esse ponto, ela muda de concavidade. Então, você tem que ela, nessa partezinha daqui, é côncava para abaixo e nessa que está aqui é côncava para acima. Es dizer, ela muda de concavidade nesse pontinho que está aqui. Esses pontinhos onde ela pode mudar de concavidade são chamados pontos de inflexão. Por quê? Porque ela é onde ela como que faz um movimento brusco e torce a gráfica, muda a gráfica. Entenderam? Isso aqui é mais que todo para um análise gráfico, para ponto de inflexão. Acho que se escreve assim no português. Deixa eu ver. Esta aqui. Sim, assim se escreve. Então, isso aqui é um ponto. É um ponto onde a concavidade muda. É como, por exemplo, quando vocês. Que fala? Que uma aplicação prática na vida real é, por exemplo, você está chutando futebol e você pega a bola e ela faz uma curva. Então, ela vai para um lado e depois muda para outro. Uma coisa assim é um ponto de inflexão. Por exemplo, o tiro que fazia Roberto Carlos. Ele pegava para um lado e ia para outro. Porque ele metia um efeito na bola. Uma coisa assim é um ponto de inflexão. Agora, como vamos nós a saber quando uma função é côncava para cima ou é côncava para baixo? Que nos diz? Se a segunda derivada da função é positiva num intervalo, então essa função é côncava para cima nesse intervalo. Se a segunda derivada for negativa, num intervalo, então ela é côncava para baixo nesse intervalo. Vamos fazer um exemplo disso. Notem que estamos estudando essa segunda derivada. Certo? Deixa eu procurar aqui um exemplo no livro. Vamos considerar o mesmo exemplo que tínhamos trabalhado anteriormente. Aqui não é igual. Desculpe. Mais um. Então, vamos calcular a primeira derivada.
3x² menos 12. Certo? E agora vamos calcular a segunda derivada. Como seria a segunda derivada? Seria 6x. E agora vamos calcular quais são os pontos onde a derivada é zero. É fácil de saber nesse caso porque 6x é igual a zero, implica que x é igual a zero, certo? Então vamos ter somente dois intervalos. Nesse caso, vamos fazer um análise parecido ao análise do matriz crescente e decrescente. Menos infinito, vírgula zero, é o primeiro intervalo, e o segundo seria zero, infinito. Se nós considerarmos um valor menor que zero, é dizer, vamos considerar, por exemplo, f duas linhas em menos 1, isso seria igual a 6 por menos 1, e isso é igual a menos 6. É negativo. Que nos diz o teste da concavidade? Que quando a derivada for negativa, então ela é côncava para baixo. A gente representa isso em símbolo como esse tipo de coisa. Ela é côncava para baixo. Agora vamos considerar f em 1. Seria 6 por 1, e isso é igual a 6, maior que 0. Então, ela é côncava para cima. Côncava acima. E aqui? Côncava para baixo. Esse era um análise bom. Então, 0, exatamente. Então, x igual a 0 é um ponto de inflexão. É o que a gente vai chamar ponto de inflexão na próxima diapositiva. Tá? Mas como já foi introduzido atrás a ideia de ponto de inflexão, exatamente, x igual a 0 é um ponto de inflexão. Porque se você nota, ela muda de côncava, de um tipo de concavidade para outro. Vamos fazer mais um exemplo. Porque a verdade esto se aprende fazendo exercício. Então, vamos pegar agora f de x igual a x ao 4 menos 2x a 3 mais 3. Então, vamos calcular os intervalos de concavidade. Primeira derivada, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado. Segunda derivada, 12x a 2 menos 12x. Concordam ou há alguma pergunta até agora? Então, vamos agora a igualar. Vamos a igualar a segunda derivada a 0. Es decir, 12x cuadrada menos 12x igual a 0. Si você factoriza 12x, fica x menos 1 igual a 0. Então, x é igual a 0 e x é igual a 1. Então vamos a ter dois pontos.
como tenemos dos valores de x, vamos a ter três intervalos. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro intervalo, qual seria? Menos infinito até zero. Então, que valor vamos a usar aqui? Vamos a usar o valor menos 1. É mais perto que temos aqui. Bueno, f de menos 1 é igual a 12, menos 1 ao quadrado, menos 12 por menos 1, e isso é igual a 24. Então, 24 é maior que 0. Como é maior que 0, ela é côncava para cima. Qual seria nosso segundo intervalo? Nosso segundo intervalo seria de 0 até 1. Bom, aqui se a gente está obrigada, como se diz? Bueno, necessariamente temos que pegar um valor fracionário. Vamos a pegar o valor 1/2. Seria f, aqui desculpem, linha, 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 de 1/2. Seria igual a 12 por 1/2 ao quadrado, menos 12 por 1/2. Eso aquí es igual a 3 menos 6 y eso es igual a menos 3. Y como es negativo, entonces ela é côncava para baixo. E no seguinte intervalo seria então desde 1, como já não temos mais valores, até infinito. E você usa aqui f, duas linhas de 2, que isso é igual a 12 por 2 a 2, menos 12 por 2, isso é igual 12 por 3, 36. É maior do que 0, então ela é côncava para cima. Então você tem que em x igual a 0 e em x igual a 1 tem pontos de inflexão. Compreenderam? Então, à medida que você tenha um polinômio de mais grau, é dizer, esse foi de grau 4, teve 2 pontos de inflexão. Se você tem um de grau 5, pode ter 3. Somente que não vai ter mais, se tem pontos de inflexão, tem ao mais 3. Onde, Teresa? Dois. Ah, não. É 24. É 24.
Então, nessa daqui, então já o que a gente faz é definir que é um ponto de inflexão. E a definição é um ponto P é conhecido como um ponto de inflexão se F é contínua nesse ponto e a curva muda de concavidade. Então, o que acontece? Como nós estamos trabalhando nos casos anteriores com funções polinômicas, elas são contínuas em todo ponto. Certo? A função é polinômica. Mas você vai ter funções que mudam de concavidade, mas não sejam contínuas num ponto. Por exemplo, a seguinte função. Essa função que temos aí é a função 1 sobre x. Se você se dá conta, essa função não é contínua em zero, porque ela não pode ser definida em zero. Essa função em zero não existe. Mas, ela, de um lado de zero, ela é côncava para cima e do outro lado é côncava para baixo. Então, você pode dizer, até certo ponto, entre aspas, que em zero haveria quase coisa de inflexão. Só a gente que como a função não é contínua, não pode dizer que ela é um ponto de inflexão. Então, existem gráficas que mudam de concavidade em pontos que não são pontos de inflexão. Mas isso acontece mais que tudo em funções que são definidas como assim como essa. Funções racionais, funções que não estão definidas em algum ponto. Compreenderam? Bom. Agora, já vocês vão ter uma aplicação da segunda derivada, que é assim, que é chamado o teste da segunda derivada para máximos e mínimos. O que quer dizer isso? Se vocês conhecem os pontos críticos de uma função, você poderia saber se essa função tem um máximo ou tem um mínimo, fazendo uso da segunda derivada. Guardem um momento. Bem, aqui temos essas funções. Por exemplo, f de x igual x a 5 menos 5x más 3. Nos pedem calcular os máximos e os mínimos dessas funções. Dessa função, por exemplo. O que hay que hacer? Primeramente, tenemos que conseguir os pontos críticos. Es decir, derivar esa función, que sería 5x 4 menos 1. Perdón. Cinco x 4 menos 5. Si nos igualamos eso a 0, 5x 4 menos 5 igual a 0, implica que 5x a 2 menos 1 certo? Pero o que acontece agora? Que esta coisa que está aqui nunca é zero. Para x é real, isso nunca vai ser zero. Então, teríamos que x a 2
menos 1 es igual a 0. Y eso implica que x menos 1, x más 1 es igual a 0. Y nuestros puntos críticos serían x igual a 1 y x igual a menos 1. Esos son nuestros puntos críticos. ¿Hasta ahí comprendieron? Bom, então vamos calcular agora a segunda derivada. A segunda derivada é igual a 20x ao cubo. Então, vamos avaliar agora f' em 1. Isso é igual a 20 por 1 a la 3 é igual a 20. É maior do que 0. Se vocês olham aqui, quando a derivada é maior que 0, então f tem um mínimo. Então você diz, f tem mínimo em x igual a 1. Calculamos agora f, duas linhas em menos 1. Y eso es igual a 20 menos 1 a 3, eso es igual a menos 20, es negativo. Cuando es negativo o valor, f tem máximo en x igual a menos 1. Então, ela tem mínimo em 1 e máximo em menos 1. Mas ainda não sabemos quem é o mínimo ni quem é o máximo. Entonces, para saber quién es el mínimo, você evalúa f en 1. ¿Y quién es f? F es 1 a 5 menos 5 por 1 más 3. Y eso sería 1 menos 5 menos 4 más 3 menos 1. Ese sería un mínimo relativo. Y un máximo sería f en menos 1, que sería menos 1 a 5 menos 5 por menos 1 más 3. Y eso sería igual a menos 1 más 6 da 5 y 3, 8. Entonces, o mínimo relativo es menos 1 y o máximo relativo es 8. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, sería 7. Menos 1 más 5 da 4 y 3 7, sí. ¿Alguna duda? Bom, então agora vamos a mudar um pouco os exercícios. Vamos a fazer a seguinte: f de x igual a x más raíz de x más 1.
Dígame en Chile, disculpe. Un menos x. Primeramente, aqui a gente já não vai ter que essa função é contínua ou diferenciável em todo ponto, certo? O que acontece quando x é maior que 1? Se x é maior que 1, então isso que temos aqui dentro da raiz vai ser um número negativo. E a raiz quadrada de um número negativo não se pode, certo? Então, já temos uma pequena aclaração. Já temos que nosso domínio não pode ser maior do que 1. E daqui para frente, vamos a começar a fazer tudo como se fez anteriormente. A derivada é igual a quanto? F' de x é igual a 1 mais 1 meio de 1 menos x a menos 1 meio por menos 1. ¿Saben de onde vem isso? Ou façam mais devagar essa parte? Exatamente, isso é uma cadeia. Vocês podem olhar isso que tem aqui como 1 menos x a 1 meio. Tá bom, Márcio, vamos fazer devagar. Então, vamos a reescrever essa função de uma forma que seja mais fácil de ver. Seria x mais 1 menos x a 1 meio. Então, já temos reescrita ela como uma potência. Agora, vem olhando ela assim, a gente pode fazer uso da regra da cadeia. Então, f' de x é igual. Derivada de x é 1. Ela não tem problema nenhum. Mas, isso que temos aí é uma cadeia. Então, você desce o exponente, escreve tudo igual. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Por a derivada do que está dentro. A derivada de 1 é 0 e a derivada de menos x é menos 1. Isso daqui é igual a 1 mais 1, perdão, mais por menos dá menos. Então, e tem aqui você 1 meio sobre 2 que multiplica 1 menos x elevado a 1 meio. Quando você passa de numerador para denominador, a sinal do exponente muda. E temos isso que está aí. Até aí, entenderam? Pergunte, escrevam por aí. Bom, então, agora vamos a igualar isso que temos aí a 0. 1 menos 1 sobre 2. Vamos a escrever isso que temos aí como uma raiz. Raiz de 1 menos x é igual a 0. Então, essa que temos aqui com sinal negativa vai para o outro lado e tem 1 sobre 2 raiz de 1 menos x igual a 1. Certo?
ya você tem que saber que x tem que ser distinto de 1. Porque si x es igual a 1, eso que está abajo es 0 y no se puede. Ahora, 1 sobre 2 es igual a raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Concordan o no? Tá bom. Agora, para eliminar a raiz quadrada, você leva ao quadrado ambos lados. E tem que 1 menos x é igual a 1 sobre 4. Bom, aqui sai assim. Porque a raiz quadrada de valor absoluto el cuadrado de una raíz cuadrada de valor absoluto. ¿Certo ou não? Então, nós vamos a ter agora o seguinte. Nos vamos a aproveitar esta tela blanca que está quedando de ese lado. Para seguir aproveitando la información que tenemos ya. Tenemos 1 menos x igual a 1 cuarto. Implica que 1 menos 1 cuarto es igual a x. Entonces, x es igual a 3 sobre 4. ¿Certo ou não? Bom, então, esse valor que temos aqui, se vocês olham ele, esse valor que está aqui satisfaz essa condição que nós estamos precisando, certo? Que x seja menor que 1. O sea, si x... Vamos a escribir esto medio aquí. Condición, x tiene que ser menor que 1. Como x igual a 3 cuartos es menor que 1, ahí ya tenemos un valor, un punto crítico. Então, temos duas coisas para fazer. Mas vamos fazer a seguinte. Vamos calcular a segunda derivada dessa função. Já temos que a primeira derivada é 1 mais 1 meio de 1 menos x... Não, perdão, desculpe. 1 menos 1 meio de 1 menos x a menos 1 meio. Deixa um momento, aguardem aí. Que caiu a caneta. Bom, continuamos. Vamos agora a derivar isso que temos aí. A derivada segunda de x é igual a que derivada de 1 é 0. Você desse exponente seria menos 1 meio por menos 1 meio que está descendo. 1 menos x menos 1 meio menos 1 dá 3 meios negativos. Por a derivada interna, que é menos 1.
¿Me siguen hasta ahí? Bom, então, menos por menos, mais por menos, menos. Então, isso é igual a menos 1/4, menos x a 3/2. Se nós avaliamos agora f' a linha de 3/4, isso é igual a menos 1/4, menos 3/4, menos aqui, a menos 3/2, eso es igual a menos 1/4 de 1/4 a menos 3/2. Esto que está aquí es positivo, entonces todo es negativo. Então, aí você diz, f tem mínimo em x igual 3/4. Para saber quién es o mínimo, você reemplaza na função. ¿Alguma pergunta? ¿Cuál menos 1, Teresa? Por ejemplo, aquí está derivada. Ese menos 1 de aquí multiplicó al más que está afuera y quedó negativo. Ah, bom. Então, se vocês dão conta, essa função somente tem um valor crítico. E, portanto, vai ter somente um ponto, um possível ponto crítico. Um possível ponto máximo ou mínimo. Nada. Olhem agora essa função. Essa função não tem nenhuma restrição. Por quê? Porque se vocês notam no denominador, x² sempre é um número positivo. E está sumando outro número positivo. Então, isso que está abaixo nunca vai ser zero. Portanto, não vai ter nenhuma restrição essa função f. E nós estamos pedindo calcular os pontos máximos e os pontos mínimos. Então, o que temos a fazer? O mesmo de sempre, calcular a derivada. E depois encontrar os pontos críticos. Para derivar essa função, o que precisamos? Fazer uso da regra do quociente. A derivada de acima, que é 1, por o denominador sem derivar, que seria x² mais 4, menos el de acima sin derivar, por a derivada que está abaixo. Tudo sobre el que está abaixo
ao quadrado. Acima vamos a ter x a 2 más 4 menos 2x a 2 sobre x a 2 más 4. Y eso es igual a 4 menos x a 2 sobre x a 2 más 4. Hasta ahí, ¿estamos bien? Vamos. Então, queremos agora que ela seja zero. Es decir, que 4x cuadrada sobre x cuadrada más 4 seja igual a 0. Tá bem. Agora, isso que temos abaixo não afeta. Então, isso que temos acima, o sea, a divisão é igual a 0 quando 4 menos x ao quadrado é 0. Mas isso é 0 quando x é igual a menos 2 ou x é igual a 2. Certo ou não? Bom, agora podemos fazer várias coisas. Podemos usar a segunda derivada ou podemos usar o teste de crecimiento y de crecimiento. ¿Cuál quieren ustedes usar para ese ejercicio? ¿Segunda derivada o a primera teste? Que es llamado o teste de la primera derivada. En algunos casos es más fácil, sí. Bueno, vamos a calcular segunda derivada. F duas linhas de x é igual a menos 2x por x2 más 4 menos 4 menos x2 por 2x. Tudo sobre x a 2 más 4 elevado a 4. Isso é igual... Uy, disculpen. A 2 noten o seguinte, fazer a segunda derivada aqui vai ser uma coisa bem mais complicada, né? Porque hay que resolver depois um quadrado e uma cadeia e umas coisas assim. Então, nesse caso, é melhor trabalhar com o teste da primeira derivada. Que o teste é somente colocar, já temos os pontos críticos. E vamos agora aqui a fazer os intervalos. O primeiro intervalo seria de menos infinito até menos 2, menos 2 a 2 e 2 até infinito. Então, entre menos infinito e menos 2, vamos a considerar o valor menos 3.
E isso seria. Nesse caso, a gente, o melhor que pode fazer é somente analisar o numerador. Por quê? Porque o denominador está elevado ao quadrado. É dizer, o denominador sempre vai ser um valor positivo. Então, seria, nesse caso, 4 menos 3 a 2 sobre menos 3 a 2 más 4 a 2. Eso es igual a 4 menos 9. 4 menos 9 es igual a menos 5. Es decir, eso es negativo. Como eso es negativo, entonces a función es decrescente. Es decir, es menos. De menos 2 a 2, você tem agora f de 0. Vai ser 4 menos 0 a 2 sobre 0 a 2 más 4 a 2. Acima temos um 4. Abaixo sempre é positivo. Então, isso é maior que 0. Portanto, ele é crescente e a sinal é positiva. De 2 a mais infinito, consideramos o 3. 4 menos 3 a 2 sobre 3 a 2 más 4 a 2, eso es igual a menos 5 otra vez. Es 0, por tanto es decrescente y es negativa. Então, em x igual a menos 2, você tem que passa de menos para mais. É um mínimo. E em x igual a 2, você tem que ela passa de mais para menos. É dizer, é o máximo. Se você quer saber calcular, por exemplo, ¿cuál es el mínimo? Sería f de menos 2, que es igual a menos 2, sobre menos 2 a 2, más 4, y es igual a menos 2 sobre 8, es igual a menos un cuarto. Ese es el mínimo. Y el máximo es 2 sobre 2 a 2 más 4, 2 sobre 8, 1 sobre 4. Y ese es el máximo. Porque 3 es mayor que 2. Você considera, você tem que considerar um valor que seja maior que 2. Já. ¿Alguma pergunta? Bom, e aí, vocês han tentado fazer alguns exercícios das aulas anteriores. Notem que nesse caso que estou fazendo aqui, tem exercícios onde a gente usa a regra da cadeia, pode usar quociente, pode usar produto, pode usar muitas coisas. Lembrem que a sua prova é essa semana. Acho que começa a segunda, terceira. Acho que começa a quinta, na prova de vocês. Então, se tem alguma dúvida referente a isso, poderiam perguntar. Acho que entre hoje e quarta. Exatamente, é até a aula de hoje. Até quando? Deixa eu procurar aqui.
a prova 2 até sábado. Deixa esse, porque não sei qual é a edição que eu tenho. Vou ver. Não. Até hoje. Ópita não vai entrar. E, Rafaela, você poderia escrever o exercício aqui, porque eu tenho a quinta edição, não a sexta. Tá bom, eu aguardo. Exatamente, assim como falando, é até a aula de hoje. Bom, vamos ver. Usar a regla da cadeia para demonstrar que a deriva de uma função par é uma função ímpar. Então, vamos ver. Aguarda um momento. Olha o seguinte, Rafael. Eu vou fazer a parte A e você faz a parte B. F é par se f de menos x é igual a f de x. Certo? Essa é a definição de função par. Então, vamos derivar f de x. Eso es igual a la derivada de f de menos x. Eso es igual a f' de menos x por menos 1. ¿Certo ou falso? Certo, sim ou não? Estamos usando a cadeia somente. Então, f' de x é igual a f' de menos x menos. Agora, o que vamos fazer? Quem seria f de menos x? F de menos x es igual a menos f de x. Vamos agora para que você olhe mais fácil isso. Essa é a nossa derivada.
Agora vamos mostrar que ela é uma função ímpar. Para isso, vamos fazer o seguinte. F' de menos x es igual a menos F' de menos x. Pero eso es igual a menos F' de x. Então, F' de menos x é igual a menos F'. Então, essa função é ímpar. Já para a ímpar é parecida. Somente que ao final você já não vai ter este sinal, vai trocar. Já não vai aparecer ao menos esse aí. Senão vai ser. Acho que debería ser como que F' de x es igual a F' de menos x. Y ahí você tem que ela é ímpar. E ela é par, perdão. Alguma outra pergunta? Não, mas a primeira ideia que veio para minha cabeça foi usar a definição de derivada, mas depois lembrei disso e fiz. Mas com certeza eu acho que você ia pensar fazer da forma mais complicada. Não. Aqui assim sai mais bonito. Bom, então, vou dar para vocês umas dicas. Lembrem de estudar. Para essa prova tem que lembrar de estudar derivação implícita, cadeia, repassar outra vez, produto, quociente e os últimos temas que estamos vendo. Se vocês podem, aproveitem hoje na tarde, amanhã no dia, que quando vocês tenham um tempo, procurem fazer exercícios e para que me perguntem na quarta que vem. Então, se vocês não têm pergunta, escrevam presente lá no chat e vamos deixar por hoje